Olá, bem-vinda a essa leitura de escolha intuitiva. Trago para você, nesse vídeo, uma mensagem dos seus mentores. Um recado que você precisa receber nesse momento. Você não chegou aqui à toa. É uma leitura coletiva, sempre importante ficar com aquilo que ressoar com o seu momento, porém, também se permita, abra seu coração para ouvir o que eles têm para te dizer. Vou te mostrar as opções, que aí você escolhe, se precisar pausa o vídeo, e escolhe com calma, realmente aquela opção que tem o seu recado. Primeira opção, vou usar a cianita azul. Segunda opção, quartzo xamã. Faça a sua escolha para receber a mensagem dos seus mentores nesse momento em que você está chegando a esse vídeo. Vou iniciar com quem escolheu a cianita. Vou deixar a pedra aqui. E vamos ver qual o recado dos seus mentores para você. Aproveita esse momento que eu estou embaralhando para se inscrever no canal, ativar as notificações. Assim você sempre sabe quando tem vídeo novo por aqui. Tá pra cá. Qual o recado dos seus mentores para você que tá chegando aqui agora? Nada é por acaso, não é? Bom, não quis virar. Recado dos seus mentores. A gente tem o lado inverso da lua. Diabo também. Reverso. E o Ás de Copas. Por enquanto, né? Vou tirar mais cartas, mas por enquanto que a gente tem aqui, me vem muito de falar, eu não sei exatamente porquê, mas a palavra que tá me vindo aqui é libertação. Uma libertação de uma situação que vinha te prendendo. E aí eu vou dizer, pode ser uma pessoa aqui. A carta que mais tá me chamando a atenção nesse momento é a carta do diabo. E aqui pra mim é exatamente, não é exatamente a energia do diabo reversa, mas ele de costas. É como se você enfim estivesse conseguindo sair do domínio dessa figura. E tá me vindo a ideia aqui de uma pessoa de fato. E aí o que eu quero dizer com isso? Não é necessariamente que você tem alguém que está agindo como essa pessoa castradora, limitadora na sua vida. Mas pode ser alguém do seu passado que ainda te influencia, seja através de fato da influência, por exemplo, não sei, você tinha um relacionamento e encerrou, mas vocês ainda têm filhos em comum. Então você ainda tem contato com essa pessoa. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é uma determinada história, uma determinada pessoa ter te deixado traumas. Você carrega isso ainda com você. Mesmo que você não se lembre constantemente, de alguma forma, aquilo te marcou tanto que isso influencia em quem você é hoje. Uma terceira possibilidade é padrões. Afinal, temos a lua aqui como primeira carta. Inclusive o reverso da lua, né? O lado oposto da lua. O lado correto dela seria aqui. E aí, o que a gente tem aqui é, talvez, além disso, ou uma coisa ou outra, né? Padrões de comportamento, padrões de pensamento, tudo isso te limitando extremamente. E agora, o recado que você precisa ouvir é, em primeiro lugar, é o momento de se libertar disso. É o momento de ser mais forte do que isso, não deixar que outras pessoas determinem quem você é e o que você vai fazer da sua vida e, principalmente, como a sua vida vai ser, num sentido de felicidade, de realizações emocionais. É não permitir mais, é buscar se fortalecer e fechar a porta de verdade para tudo aquilo que não contribui com a sua felicidade. Quando a gente tem aqui o Ás de Copas, é uma oportunidade se apresentando para você.
Possivelmente também no campo dos relacionamentos, né? Que não é só isso. São novas oportunidades, é um caminho de vida se abrindo. Porém, também a gente pode ver, olhando, né, no sentido de relacionamento amoroso. Só que para isso acontecer, para esses caminhos se abrirem, para essas oportunidades chegarem, você precisa estar livre, liberta, curada de tudo isso do passado. Então, se você reconhece, ouviu isso que eu disse aqui, em algum lugar seu, você reconheceu algo de um passado, talvez não muito curado, talvez feridas ainda doloridas. O que os seus mentores querem que você saiba é que é agora que é o momento de buscar toda a ajuda que for necessária para você curar isso. Se a gente está falando de padrão de comportamento, não necessariamente em relação a pessoas, mas padrões de comportamento, feridas familiares, por exemplo, né? Aquelas maldições de família, sabe? Seja no relacionamento, seja em qualquer área. Se é disso que a gente está falando, então o recado é a mesma coisa, é hora. Você precisa encontrar os caminhos para fazer essas curas, se fortalecer, para que essas oportunidades se apresentem. Porque tem algo querendo entrar na sua vida, algo bom, algo positivo, algo que tem todo um potencial para te fazer feliz, te trazer felicidade. E vou sempre dizer, não estou falando só de relacionamento amoroso. Na verdade, é muito menos sobre relacionamento amoroso do que qualquer outra coisa, né? É tudo que te traz satisfação emocional, tudo que te traz felicidade, querendo se aproximar, querendo entrar na sua vida. Mas é como se aqui tivesse algo uma venda nos seus olhos. Essa é a sensação que me vem com essa carta aqui. Vamos ver o que é mais. Até, né, qual é o caminho? Qual é o caminho de cura aqui para você conseguir se libertar dessas amarras? Que eu posso te dizer, né, nesse momento. Nossa, muitas cartas, eu vou ficar só com a primeira. 6 de paus. 6 de paus aqui, inclusive, invertido também. Percebe aqui como ele tem a cor característica dele, né? Essa carta de cores quentes, mas saiu aqui esse outro lado que tem esse céu. Aqui é um céu de entardecer, né? De fogo, e aqui é como se fosse fumaça. Isso pra mim confirma, reforça, na verdade, a mensagem que eu falei sobre padrões. É investigar as crenças, investigar seus pensamentos, investigar tudo aquilo. A famosa sombra, né? A lua também traz muito forte essa questão da nossa sombra. Todas aquelas questões, e aí eu vou... Não é necessariamente isso que tá vindo aqui, mas é um caminho, tá? Quer dizer, de alguma forma eu até poderia dizer que é isso que tá vindo aqui, senão não viria para eu falar, em primeiro lugar. E de alguma forma também tem nessa carta, mas não tá diretamente explícito, é uma dica minha. Quando observa o seu comportamento, já que estamos falando de conexões, né, de relacionamento, como que você se relaciona com os outros, observa os seus comportamentos, os seus sentimentos, principalmente os negativos, os ruins, em relação às pessoas que te cercam. Como? O que eu quero dizer com isso? Quando alguma coisa te incomodar muito no comportamento de alguém, se alguma coisa te causa ranço, é porque aquilo ali você tem, mas não reconhece em si. E, na verdade, você não gosta daquela característica que é sua, só que você não consegue reconhecer que é sua, que você tem. Então você projeta no outro. E no outro você se irrita, no outro você renega, né? Então é um caminho. Observa aquilo que mais te incomoda nos outros. É o que você precisa trabalhar em você.
já que a gente está falando, como eu disse, de comportamentos, né, de relacionamento, observa nos seus relacionamentos o que te incomoda e também o que te atrai nas pessoas. É ali que você reconhece algo que tem em você. Assim você também reconhece as suas feridas. Aquilo que é gatilho sempre está ressoando com alguma coisa que está dentro de você. Então observa. É uma forma. Não é tão simples, porque é muito difícil a gente ter essa clareza, né? Lembrar de fazer isso, mas é um ótimo exercício. Como eu sempre digo, busque ajuda. Se você não conseguir fazer só. Nem tudo a gente consegue. Vou pegar mais uma carta aqui. Foi essa aqui que virou. Bom, e aí, só retornando aqui rapidinho, o 6 de espadas, né, no reverso dele, o verso dele aqui aparecendo, é como se... outra sensação que me vem é como se você estivesse focando muito em tudo de ruim, focando muito nas suas perdas. Eu peguei essa carta aqui como o caminho de cura, né? E o 6 de paus é uma carta que traz a energia do sucesso, da vitória, da conquista, da realização. O reverso dela é a batalha que você travou para chegar num determinado resultado. Nem sempre esse resultado foi positivo. Nem sempre. Ela está aqui falando de batalhas que foram conquistadas, que tiveram um resultado positivo. Então, outra impressão que ela me traz é como se você estivesse focando demais em tudo de ruim que aconteceu na sua vida, sem abrir espaço para o que foi bom, para perceber o que foi bom, lembrar, comemorar, mesmo as pequenas vitórias, dar valor demais ao que falta, ao invés de começar a valorizar aquilo que você já tem. É também um outro caminho aqui que se apresenta para você. Quando você começar a ser grata pelo que você já tem, começar encaixe, né? Aumentar, ser mais, se você já se considera grata, né? Então é fazer mais disso. Mas eu falo começar porque é o que está se apresentando aqui. Quando você começar a ser grata pelo que você tem na sua vida, pelo que você já tem, mesmo que você queira mais, tá tudo certo. É sempre importante. Mas reconhecer que o que existe hoje, até os problemas, até os conflitos, até as pessoas difíceis, elas são presentes do universo para que você aprenda algo, para que você se fortaleça. Sem elas, você não conseguiria passar por isso e sair melhor. É uma forma de ver. É uma forma que alguns consideram good vibes demais, tóxico. Pode ser. Mas se não tem outro jeito, como que você pode extrair algo de bom de certas situações, principalmente as dificultosas, né? As desafiadoras? É olhar o que tem de bom. É olhar através do conflito, apesar do conflito, apesar das dificuldades, dos obstáculos. É olhar o que pode ser extraído de bom. Até porque a primeira carta que a gente recebeu aqui foi a carta da Lua, né? A Lua fala de tudo que está no inconsciente. Falei aqui de padrão, de comportamento, tudo mais, de pensamentos. Mas, por que não olhar também para a questão da gratidão, do que você tem, isso de alguma forma, hoje, inconsciente? E o trabalho que você tem a fazer, que são os seus mentores que estão aqui dizendo, é reconhecer, trazer para a consciência o bom, o positivo que você já tem. Aqui eu tenho... Perdão que eu ia espirrar. A última carta que você recebe aqui é o 4 de ouros. Uma carta que fala de apego. Uma carta que fala de você querer manter, ou, melhor dizendo, você estar mantendo
na sua vida um padrão, um determinado padrão, e eu vou voltar para o comportamento. Aqui, quando eu falo apego, o 4 de ouros normalmente fala de ser uma pessoa apegada à matéria, não querer abrir mão, não abrir espaço para mais. Só que aqui eu vou usar ela no seguinte sentido, uma forma enrijecida, uma forma cristalizada de pensar, de enxergar a vida. A gente pode estar falando exatamente disso. E o recado para você é o momento de quebrar isso, de sair dessa zona, sabe, desse cubículo. Tá apertado. Mas você precisa fazer o movimento. Não é esperar que a situação se resolva, não é esperar que a pessoa mude ou as pessoas mudem, não é esperar que quando o melhor vier, você vai conseguir espaço interno para mudar. É mudar antes disso tudo chegar. Antes da mudança acontecer, fora, é você promover essa mudança interna. Quebrar as próprias paredes. Sair dessa rigidez, né, desse 4. Eu gosto sempre de olhar o verso da carta para ver o que tem. Percebe aqui ele olhando para o horizonte. Tem muita coisa além desse lugar onde ele está. Dessa limitação da matéria. Daquilo que é material. No caso, né, normalmente a gente está falando de apego de fato. Apego ao pouco. Sem deixar espaço para o mais. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Só que não é material, é interno. É emocionalmente, é mentalmente. Então é importante quebrar essas barreiras internas. Esse é o recado para você. Eu vou pegar uma última carta aqui. Espero que tenha feito sentido, né? Para quem eu sei que vai fazer sentido. Vou pegar uma última carta aqui com uma mensagenzinha, uma frase final para você. Do grupo 1, já virou. A águia branca. Linda, eu amo essa carta. Essa figura indígena. O espírito ancestral. Se conecte, olha que interessante, se conecte à sua linhagem. Meu Deus, eu fico sempre impressionada com essas coisas. Eternamente impressionada. Uma ferida ou padrão familiar pode ser curada agora. É a frase que tá aqui embaixo. Eu preciso que foque para você ver que eu não tô inventando. Tá em inglês, né? Mas a frase aqui de baixo é exatamente o que eu falei no início. Exatamente. É a confirmação aqui de que absolutamente tudo que eu disse nessa mensagem era o que você precisava ouvir. Porque essa ferida, esse padrão familiar aqui, né? Eu não falei muito, não entrei muito nisso, mas citei a questão das maldições de família, né? Mas aqui a gente pode estar falando de padrões de comportamento mesmo, algo que você faz, que você aprendeu com os seus pais, que você repete sem pensar se aquilo é o melhor comportamento, se aquela é a melhor forma de agir e de pensar. Você só repete porque você aprendeu desde sempre assim. E isso, de alguma forma, é o que está te impedindo de encontrar essas oportunidades. É essa limitação aqui da rigidez do quadrado, né, da caixa que você foi moldada, que está te impedindo de encontrar essas novas oportunidades. E a mensagem para você apenas é o momento de olhar para isso. É o momento de buscar a cura, de buscar quebrar esses padrões, transformar esses comportamentos. Agora é a hora, é isso que essa carta fala. O espírito ancestral, lindíssimo isso sair aqui para você, maravilhoso. São seus ancestrais, aqueles que não estão mais aqui, que talvez você nunca tenha conhecido. Eles estão falando,
é importante que você cure a nossa linhagem. A gente tá aqui aguardando ansiosamente. Sem ansiedade, né? Porque na espiritualidade não tem isso. Mas você entendeu. Estamos aqui aguardando que você faça esse movimento. Você faz por nós também. Você faz por você, para abrir os seus caminhos, e você cura a nossa linhagem toda, se você se propuser a fazer isso. Então é o momento certo de você se dedicar a olhar, encontrar e curar esses padrões, essas dores que talvez você carregue e nem saiba. Procure as formas. Eu sempre vou indicar aquilo que eu conheço, então eu sempre indico a constelação. É uma ótima forma de você olhar para isso e fazer movimentos de cura. Espero que você aproveite. Seus ancestrais estão aí te amparando, te apoiando, mesmo nesse momento. Eu vou deixar aqui no card uma outra leitura aqui do canal, caso você queira seguir recebendo orientação. O meu contato vai ficar aqui embaixo, se você quiser uma leitura particular. Também trabalho com algumas ferramentas de terapias holísticas. Podemos conversar. E é isso. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Grupo 2, você que escolheu o quartzo xamã. Deixa a pedra aqui. E vamos para a sua leitura. O que seus mentores querem que você saiba nesse momento? Aproveita enquanto eu estou embaralhando para já se inscrever no canal. Assim você sabe sempre que tiver vídeo novo por aqui. Ativa as notificações, claro. Senão o YouTube não te conta. Você é do grupo 2. Qual o recado dos seus mentores para o seu momento? Como saíram 3 aqui, né? 2 ao mesmo tempo, eu vou deixar. Ah, não, tem mais uma. Bom. Já tava aqui, vai ficar, né? Vou tirar mais uma logo, porque assim eu fico com um tempo parecido com o primeiro grupo. Vou dar uma carta aqui pra finalizar. Antes de começar a falar, que eu não tô nem vendo qual o recado ainda. Deixa eu olhar para as cartas, entender quem elas são. Primeira carta a gente tem aqui a força. E olha que interessante. Essa é a figura tradicional da carta da força. Só que aqui atrás é o verso, né? É o leão e a menina aqui. Mas a gente tem uma figura extra. A gente tem o diabo. E eu não sei ainda o que vem de mensagem aqui, não. Só tô olhando primeiro para as cartas, sentindo e entendendo. Mas eu já vou dizer que, se você ficou em dúvida entre essa e a primeira opção, assista a primeira. Independente do que sair aqui, assista a primeira. O diabo é uma carta que estava lá. O quartzo xamã que você escolheu se conecta lindamente com a mensagem num todo do primeiro grupo. Tem a ver com a mensagem final do oráculo. Então, assista do primeiro também. Segunda carta, a gente tem aqui o 10 de copas. É uma carta lindíssima, né? Aqui o lado correto dela, né? O lado da frente. E o 2 de ouros também no reverso. E aqui me vem de falar mais direcionado para uma questão. Tá me vindo, não sei, talvez por essa carta ser central, eu vou focar aqui em relacionamento amoroso. Mas vai valer uma mensagem para qualquer dinâmica, qualquer tipo de relacionamento. Mas o que mais me vem aqui é uma sensação de você que está assistindo estar dividida, estar em dúvida, sem saber que caminho toma. Talvez que pessoa você escolhe. Não necessariamente você tem 2 opções, 2 pessoas na sua vida, mas você pode estar muito em dúvida se a pessoa que está hoje na sua vida, o seu relacionamento atual, é alguém que tá querendo seguir na mesma direção que você. Você pode ter dúvidas nesse sentido.
Ou se vocês estão alinhados de verdade. Se lá na frente vocês ainda vão fazer sentido de estarem juntos. Pode ter uma dúvida em relação à própria conexão de vocês. Não duvidar da pessoa, mas a dúvida de: será que é a melhor escolha? Será que eu devo seguir nesse relacionamento? Será que esse relacionamento vai chegar lá no futuro em algum lugar que faça sentido pra gente? Pode ter esse tipo de dúvida dentro de você. E aí aqui, não mostrei as outras cartas, né? 5 de ouros e o 7 de espadas. Esse 7 de espadas até poderia apontar nesse sentido de... Bom, se você desconfia da pessoa com quem você está, já, assim, de cara, o recado para você é: você precisa ou resolver essa questão dentro de você. Não dá para seguir junto de alguém desconfiando dessa pessoa. Então, se você desconfia, seja por vozes da sua cabeça, seja por de fato essa pessoa ter feito algo já no passado, era isso que eu ia dizer, essa carta pode representar uma pessoa que age pelas costas, alguém que fala algo, mas age diferente, né? Promete, diz que é isso e que é aquilo, mas quando você não tá olhando, age de outro jeito. Ela pode representar isso. Só que isso tudo pode ser coisa da sua cabeça. Pode ser uma desconfiança por uma insegurança que você tem, que é sua, independente de quem esteja ao seu lado. Então, se for isso, é bom olhar para essa questão em você. É claro que sempre é importante você se perguntar se essa pessoa não está de fato fazendo nada que te faz, que piora o seu comportamento, né? Que vira um grande gatilho para você agir desse jeito. Se está fazendo, é importante conversar, diálogo. Agora, se a pessoa não faz nada, vamos colocar assim, a pessoa sequer olha para o lado, e ainda assim você desconfia, esse é um problema todinho seu, que você precisa cuidar. Porque assim, seja essa pessoa, um dia ela cansa, todo mundo cansa de viver com pessoas que desconfiam, né? Como que eu tô com alguém que não confia em mim? Isso chega uma hora que cansa. Então essa dúvida pode estar vindo disso, mas não é por culpa da pessoa diretamente. É você que tem a sua insegurança que precisa ser cuidada. Mas se você não tem isso, né? Se não é esse o caso, se de fato você... Essa outra mensagem que eu ia falando, né? Se de fato você está vivendo algo com uma pessoa que você desconfia da pessoa, o que essa carta da força diz é o momento de você decidir. Se você fica nisso aceitando, se você aceita o comportamento e segue em frente, ou se você bota um ponto final. Esse meio termo não dá. Porque todo mundo sai ferido, porque todo mundo se prejudica. Você nunca confiando 100% na pessoa, a pessoa nunca confiando 100% em você, porque é perceptível. A pessoa segue agindo pelas costas e essa bola de neve. Você vai levar isso até quando? Não fique num relacionamento só para ter o relacionamento. Não escolha alguém não pela pessoa, porque essa pessoa te contribui com você, genuína e positivamente. Não escolha ficar com alguém só para dizer que tem alguém do lado. E o que eu tô falando aqui, pode ser que você não assuma para os outros, pode ser que você jamais me fale aqui embaixo nos comentários que eu sou assim mesmo. Eu tô num relacionamento que eu não vejo mais sentido, mas eu prefiro ter desse jeito do que não ter nenhum. Pode nunca assumir isso. Mas faz uma reflexão. Eu não tô te pedindo pra me contar e também não tô aqui pra acusar ninguém de nada, não. Eu tô falando possibilidades do que tá vindo aqui na leitura. Porque o tempo inteiro, o que mais me chama a atenção aqui é:
A primeira carta é a carta da força, ou seja, é possível sair dessa situação. Se não tá bom pra você, seja lá o que for, dá pra sair. Você tem as ferramentas necessárias para se retirar dessa situação, encontrar a força dentro de você para vencer esse conflito. E a segunda carta, esse 10 de copas, que para mim é como se fosse um grande desejo de quem está assistindo. Alguém que quer muito viver esse 10 de copas, a felicidade, a realização, a plenitude emocional, o encontro, a conexão. Criar conexões é diferente de ter um relacionamento. Você pode ter um relacionamento com 10 pessoas ao mesmo tempo, vários contatinhos, e não ter conexão com nenhum deles. Então aqui é um desejo de conexão, de alma. É possível, só que você precisa entender, verificar se você tem essa conexão com a pessoa que está do seu lado. Se você tem conexão com as pessoas que você tem na sua vida. E isso aqui, eu tô puxando para relacionamento amoroso, mas pode encaixar em relacionamentos familiares, em amizades, em várias situações. Até a relação que você tem com o seu trabalho. Tudo é emocional, né? E o tempo inteiro que a gente tá vendo aqui para você chegar aqui, para você viver isso, esse 10, não dá para escolher por aquilo que talvez não te complemente da forma que você visualiza essa conexão. Se enganar. Se enganar achando que tá bom. Se contentar. Aqui existe um senso de contentamento, de você se sentir contente. É isso que é a palavra contentamento, né? Se sentir contente com o que você vive, com o que você tem na sua vida. Não é se contentar com pouco, porque é melhor que nada. Isso não te leva a esse resultado aqui. E aí, quando eu disse lá no início, se você ficou em dúvida entre as opções, talvez a 1 também seja para você, esse diabo tá aqui me lembrando de falar tudo que eu falei lá na primeira leitura sobre comportamentos, possivelmente padrões familiares, padrões sociais também, por que não? Você achar que deve agir de um determinado jeito ou ter um determinado status. E eu acho que essa leitura aqui vai ser muito específica. Talvez ela não seja para todo mundo. E principalmente, nem todo mundo vai gostar de ouvir essas coisas. Então nem todo mundo tá pronto para ouvir. Esse é um recado dos seus mentores. Eu acredito que se tá vindo é porque você tá pronta, mas quando a gente olha para níveis de maturidade, nem todo mundo tá pronto, né? Então, não me xingue. Eu só estou aqui como mensageira, passando o recado. Mas a gente pode estar falando aí também de padrões familiares, de comportamentos que você vem repetindo sem tomar consciência. Até situações também, esse tipo de situação, seja o relacionamento abusivo, o relacionamento aqui que existem traições, por exemplo, né, se for o caso. O querer e não conseguir de um determinado jeito, isso tudo pode ser padrão familiar também. Por isso, essa referência ao primeiro grupo. Mas, basicamente, o recado aqui não dá para seguir assim. Você precisa rever algumas coisas na sua vida. Você precisa rever aquilo que você quer. E se o que você tem na sua vida hoje está alinhado com isso que você quer. Não é rever e repensar. Você tem todo o direito de querer, seja lá o que for, o que vai te fazer feliz. Mas é rever os seus comportamentos para entender se o que você está vivendo, o que você está escolhendo fazer na sua vida, isso está te levando nessa direção? Porque se não tiver, é preciso ajuste. E aí entra o recado. É o momento de ajustar isso.
É o momento de você mudar esses comportamentos. Se for preciso, botar um ponto final naquilo que não te faz bem. A gente tem esses 5 de ouros aqui. Estou falando com essa imagem aqui na minha cara, né? Botar um ponto final naquilo que não te faz bem, naquilo que te traz tristeza, frustração, para abrir espaço na sua vida para algo que vai ser o contrário disso. E não escolher ficar nisso por medo de nunca encontrar essa outra coisa. Aqui tem muito disso, sabe? Por isso que eu tô voltando nessa ideia o tempo inteiro. É como se, quando eu falei, né, se contentar com pouco. Eu tô tentando fazer a pedra ficar parada. Se contentar com pouco, por medo de não ter nada, isso não vai te trazer a felicidade que você quer. E quando eu digo, né, quando eu disse lá no início, pode ser coisa da sua cabeça também. Esse descontentamento, como eu falei lá, a desconfiança, o descontentamento também pode ser uma expectativa muito alta, e aí eu também volto para o primeiro grupo. Você não se reconhecer feliz com aquilo que existe na sua vida, tá sempre com a sensação de que tá faltando alguma coisa. As pessoas estão sempre devendo algo. Ou você tá sempre devendo algo pro mundo. Então, sempre essa sensação de que falta. E isso te leva a não aproveitar o que você tem, o relacionamento que você tem. Então, o tempo inteiro aqui, essa mensagem pode não ser necessariamente que o seu relacionamento é ruim. Pode ser que seja você que não reconhece que ele é bom pra você. E desde o início eu tô falando, e aí, né, encaixe, perceba qual é a sua verdade. Mas desde o início eu tô falando sobre a necessidade de você curar o que tá dentro de você. O problema não é a pessoa, o problema não é o relacionamento. Aqui, você também não é um problema, não é isso. Mas é o que é possível ser mudado, ser transformado. A única coisa que tá nas suas mãos é mudar você. Seu comportamento, os seus pensamentos, os seus padrões. E mais nada. O relacionamento, ele vai mudar por consequência dessa mudança interna. A outra pessoa, ela vai sentir que você tá diferente e ela vai acompanhar. Assim as coisas vão se ajustando. Não é exigindo, não é desconfiando, não é querendo que a pessoa seja outra pessoa. Porque se não for, se ela não quiser, né? Não adianta você exigir. Mas adianta você decidir se desse jeito tá bom ou não pra você. Entende? O tempo inteiro a sua leitura, ela demanda de você, seus mentores estão aqui dizendo que você precisa tomar posição, se posicionar, tomar decisões e se posicionar na sua vida sobre o que você quer, reconhecer quem você é e fazer os ajustes necessários para sair desse lugar aqui, sair dessa imagem, né, de alguém sofrendo. A vida não precisa ser sofrida. E é isso. Essa é a mensagem. Eu vou pegar uma última carta aqui com uma frase para finalizar. Espero que tenha feito sentido. Se você ficou até aqui, é porque de alguma forma fez, né? Qual o recado final? Virou? Não virou. Krishna. A devoção. Confie na sua orientação espiritual. Ou nos seus guias e mestres espirituais, aqueles seres que te acompanham desde sempre, mas que talvez você não veja com os olhos físicos, que talvez você só sinta
a inspiração, a intuição que eles te mandam, às vezes através de leituras, né, como essa ou como várias outras que tem por aí pelo YouTube. São eles falando com você. Você não chegou ali à toa, você não foi levada aquela mensagem à toa. Então é importante abrir os ouvidos. Seu comprometimento está sendo reconhecido ou foi reconhecido. Você é amada incondicionalmente. Como eu falei, aqueles que te acompanham, né? Estão sempre ao seu lado, te guiando para o melhor, te guiando para aquilo que é para você viver, para o seu bem, né? Sempre visando o melhor para você. E quando vem essa frase, né? O seu comprometimento está sendo reconhecido ou foi reconhecido. Sempre que você se permitir ouvir, internalizar a mensagem e agir de acordo, não é barganha, não é troca, não é você vai fazer isso e vão te dar um biscoitinho de recompensa, mas você vai sentir essa recompensa. O que isso quer dizer? No início, aqui no caso, né? Vamos trazer para a mensagem. Você, enfim, ouviu que é o momento de você... Vou trazer para a situação mais extrema. Você entendeu que é o momento de botar um ponto final nesse relacionamento que já não faz mais sentido para você há muito tempo. E aí, no início, pode ficar tudo muito confuso. É difícil. Eu sei que é. Principalmente quando existe codependência, apego e tudo mais. Né? Essa insegurança, esse medo de ficar só. Isso vai, né? Se acontecer, eu entendo como é difícil. Mas depois, quando você cura isso, quando você passa o tempo e percebe que sua vida ficou melhor, você olha para trás e pensa, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu tive essa coragem, ainda bem que fiz até tarde demais. E não quer dizer que você vai, na sequência, encontrar uma pessoa incrível, maravilhosa, perfeita para você. Você pode ficar um tempo só, mas esse tempo vai ser essencial para você se reencontrar, recuperar a sua força, conhecer de novo o seu poder pessoal. E esse tempo vai ser essencial para depois você encontrar esse novo. Por isso que é tão importante, né? O período de luto entre relacionamentos. Tem pessoas que pulam de um para o outro e não se permitem curar. E muitas vezes repetem, ficam repetindo o relacionamento, só mudando a pessoa, né? Mudando o personagem, mas repetindo a história. Dar tempo para as coisas se assentarem é você dar tempo para que a cura aconteça, para que você não repita mais determinadas histórias e situações na sua vida. Então lá na frente você descobre que foi a melhor coisa que podia te acontecer. E como eu disse, não é barganha. Não é que você ganhou um agrado porque você teve coragem de fazer algo. É porque aquilo foi o processo natural. Você só descobre isso fazendo. Então, usei um exemplo extremo, mas encaixe isso no que você está aí precisando decidir fazer. Possivelmente encerrar, se retirar de algo na sua vida que você tem esse receio, tem a insegurança, tem o medo do que vem depois. Mas essa leitura está aqui te dizendo que é o momento de você fazer isso. Dá esse salto de fé. Pensa, o que é essa situação? É a hora de você olhar para isso. Não tenha medo. Você vai ser, de fato, recompensada. E esse é o recado. Eu vou deixar aqui no card uma outra leitura do canal, caso você queira seguir assistindo. Meu contato vai ficar embaixo aqui do vídeo, se você quiser uma leitura particular. Também trabalho com ferramentas terapêuticas, então podemos conversar para te ajudar de alguma forma nessa situação, se você se identificou aqui, né? E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até lá.